o que seria deles e como seriam usados. É bom saber que, após criteriosa avaliação, ela decidiu que deveria haver um grupo de depositários. Ela não deixou seus escritos simplesmente para a igreja. Não sei se recebeu instruções especiais do Senhor. Eu não sei. Mas percebe-se que, de muitas maneiras, várias vezes, ela fez mudanças no seu testamento original. Assim, quando ela pediu uma comissão de depositários, a ideia foi a de que os 5 depositários garantissem a segurança de que seus escritos ficassem totalmente sob a custódia deles. Isto é fundamental. Ela colocava seus escritos nas mãos deles, e isto incluía seus livros já publicados, bem como manuscritos ainda não publicados. E a experiência provou que este foi o melhor plano. Os homens que ela escolheu eram fiéis adventistas. Este grupo escolhido levaria a cabo esta responsabilidade tão seriamente que seus escritos continuariam a circular. Em resumo, o propósito maior dos depositários é a responsabilidade solene de tentar fazer em cada instância o que Ellen G. White teria feito. Pastor Kennedy, quanto do material de Ellen G. White ainda não foi publicado? Anos atrás, circulavam rumores o tempo todo de que estávamos escondendo algo aqui no White State. Há pessoas que assumem e declaram que nós estamos assentados sobre informações que, se fossem liberadas, iriam explodir a igreja. Portanto, pedimos aos responsáveis que pusessem seus escritos em computador. Então, com o avanço da tecnologia, decidimos colocar em CD-ROM todos seus escritos já publicados. Fizemos isso e a demanda foi enorme em todo o mundo. Então, nossa comissão em mesa tomou um voto, colocar em CD-ROM todo o seu material ainda não publicado. E fizemos isso, uma realidade disponível. Mas isso nos trouxe problemas. A maior parte do seu material ainda não publicado é composto de duplicação, e nós não queríamos ouvir reclamações de que estávamos fazendo comércio, vendendo de novo o que as pessoas já tinham. Atualmente, temos tudo o que ela escreveu em disco, disponíveis em nossos centros de pesquisa White. Se você for a um dos nossos centros de pesquisa ao redor do mundo, e se estiver interessado em detalhes desse tipo de coisas, se for um pesquisador, está tudo lá. Mas estamos discutindo ainda quão ampla deveria ser a divulgação desse material. Pastor Kennedy, como funcionava a inspiração neste caso? Tudo que Ellen G. White escrevia era inspirado? Há pessoas que declaram que tudo que um profeta escreve é inspirado. Há outros que creem que há vários níveis de inspiração. Nós não cremos em diferentes níveis de inspiração. Cremos que um profeta é uma pessoa, um ser humano que coleta muitos tipos de informações e em várias áreas como outras pessoas o fazem. Por exemplo, se a senhora White comentasse quão distante daqui fica Takoma Park, ao passar por uma placa que diz Takoma Park, 11 quilômetros. Se estivesse descrevendo uma viagem e desse essa informação, isso não seria uma inspiração.
Assim, a maior parte das informações que um profeta coleta não provém de inspiração, mas de observação de fontes humanas. Ao viajar, por exemplo, lá nas montanhas rochosas e subir ao cume das montanhas e afirmar: "Estou aqui cerca de 2.450 metros", diria alguém: "É ou não é inspirada?" Creio ser muito perigoso tentar avaliar e dizer: isto é inspirado, isto não é inspirado. O perigo é muito grande. Quando leio os escritos de Ellen G. White, tento ouvir o que o Senhor está dizendo. Será que ela está lidando com princípios e os princípios são eternos e imutáveis? Ou será que ela está lidando com algo irrelevante, como quando fala de seus sentimentos pessoais? Ainda assim penso, há algo que eu possa aprender disso? Vejam, certa ocasião, um irmão publicou na Review uma série de artigos mostrando diferentes níveis de inspiração. Ellen G. White declarou que Deus não havia inspirado aquela série de assuntos. O autor estava errado. Pastor Kennedy, qual a importância ou a função dos escritos de Ellen G. White para a Igreja Adventista hoje? Vejo que a função de Ellen G. White é de reafirmar as mensagens da Bíblia. Todos sabemos que não podemos ler seus escritos sem declarar que ela quase usou a Bíblia demais. Ela sempre enfatiza o que a Bíblia declara. Creio que nossos membros individualmente são edificados. Também creio que o estudo da Bíblia, através de seus escritos, é útil para desenvolver uma fé mais santa. Os líderes da igreja devem continuar estudando seus escritos sempre para conhecer e aplicar os princípios apresentados em seus escritos. A grandeza não é o teste necessário para o sucesso. Alguns de nossos autores estão estudando o fenômeno das mega-igrejas. Sei de muitos que nossos pastores que estão indo durante anos seguidos a estas igrejas para aprender de seus ensinos e métodos, o que eles fazem para crescer e multiplicar suas igrejas. E pensam, se eu tiver uma igreja de 20.000 ou 30.000 membros, isso seria considerado sucesso. Mas como líderes da igreja, chegamos à conclusão de que os alvos deles não são os nossos alvos. Nosso alvo é preparar um povo para encontrar o Senhor. Encontrá-lo face a face. É saber olhar deste mundo para o mundo vindouro. Ok, Pastor Kennedy, muito obrigado por ceder essa entrevista, pelas informações preciosas e que Deus possa continuar abençoando o trabalho do patrimônio literário de Ellen White. Thank you so much. A minha decisão de hoje é a seguinte: após compreender melhor a função dos escritos de Ellen G. White, desejo renovar meus votos de ter a Bíblia Sagrada como única regra de fé e prática para a Igreja e os escritos de Ellen G. White como conselhos especiais para nossos dias. E com a ajuda do Espírito Santo, buscarei ser fiel a toda a revelação de Deus. Farei tudo isso pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se hoje esta é a sua decisão, ore comigo. Bondoso Deus e Pai, obrigado pelos escritos de Ellen G. White. Sabemos que eles não vieram para substituir a Tua palavra, mas são conselhos inspirados dados à Igreja para nos levar de volta à Bíblia e para buscarmos uma vida de santificação. Suplicamos a Tua ajuda e a guia do Teu Espírito Santo
para obedecermos a todos eles. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Esperamos que todos os conceitos e ensinos que nós estudamos ao longo dessas semanas possam ter contribuído para o seu crescimento espiritual e que Deus o abençoe ricamente na intenção de procurar conhecer e fazer a sua vontade. Bem-vindos. Entrem, por favor. Venham aqui à portaria e façam um registro de visitantes. Esta sala, quando a irmã White vivia, era o quarto da senhora McIntyre, ajudante da casa que trabalhou com a senhora White durante 30 anos e que a chamava de mamãe. Era enfermeira, acompanhante da irmã White nas viagens e protegia a irmã White do assédio dos visitantes casuais. Se alguém precisava de uma entrevista para falar com a senhora White, ou mesmo um líder da igreja, ou até mesmo seus netos, todos tinham dificuldades, pois tinham de passar primeiro por essa secretária. Neste balcão temos as credenciais da senhora White. Após a morte de seu esposo, Tiago, ela recebia um salário da Associação Geral de $14,50. Ela não foi ordenada pela igreja. Ela não queria ser ordenada. E assim, quando recebeu sua credencial, eles riscaram a palavra ordenado. Ao lado está a certidão de casamento dela com Tiago White, que aconteceu em 1846, em Portland, Maine. E ao lado, o atestado de óbito, certidão do funeral realizado nesta propriedade. Aqui está uma foto da família. Foi tirada em Elmshaven, 2 anos antes de sua morte. Ela está no centro. Este é o seu filho William, e ela o chamava de Willie. Ele se casou 2 vezes. A primeira esposa morreu de tuberculose em 1891. Estas 2 moças são filhas dela. Quando esta foto foi tirada, ambas eram casadas e os maridos estão juntos. E as criancinhas da foto são filhas dessa mulher. Esta pequena ainda vive, é Edmey, e tem 95 anos de idade. Ela é bisneta da irmã White. Willie permaneceu viúvo durante 5 anos e meio e casou-se com Maylie, uma senhora australiana. Tiveram 5 filhos e 4 deles estão nesta foto. Este é Arthur, que cuidou dos interesses da senhora White em Washington durante muitos anos. Ele escreveu estes livros sobre a senhora White.
Esta foto mostra as secretárias da irmã White e o pessoal da casa. Ela possuía secretários, homens e mulheres, e empregava 3 senhoras que viviam com ela aqui nesta casa. Este era o quarto de uma delas. O trabalho das secretárias era feito no prédio atrás deste. Os homens eram ministros ordenados e moravam no andar de cima com suas famílias. Era um local bem cheio de gente. Esta foto mostra como era Elmshaven quando a senhora White comprou a propriedade, bem diferente de hoje, pois ela construiu mais, ampliando o prédio. Muitas árvores desta foto cresceram e morreram, mas ainda podemos identificar este lugar. Quando a senhora White viveu aqui, após encontrar esta propriedade, convenceu um membro de uma de nossas instituições médicas da Califórnia a começar um trabalho de saúde. Willie era dono da propriedade onde está o Hospital Santa Helena. Robert possuía esta terra, onde está a casa de Ellen G. White. Este Robert era oficial de uma das estradas de ferro aqui na América e construiu esta casa para viver aqui como aposentado e para ficar aqui nas suas férias. Quando chegou o tempo de se aposentar, seus filhos insistiram em que ele morasse em São Francisco e que vendesse esta propriedade. E foi o que ele fez. Atrás de nós está esta coleção de livros. A senhora White escreveu 66 livros, mas no seu testamento ela deixou aos depositários de seus escritos a liberdade de extrair partes de quaisquer materiais sobre algum assunto e publicar novos livros. Hoje temos em inglês 105 títulos dela e muitos já foram traduzidos para outros idiomas, cerca de 150 línguas. Ela é reconhecida como a escritora com mais obras publicadas ao redor do mundo. Neste aposento, a senhora White recebia visitantes e aconselhava os líderes da igreja. As portas eram fechadas e a sala se tornava à prova de som. Líderes vinham de todas as partes da América para falar com ela aqui. A senhora White esteve na Austrália de 1891 a 1900. Em 1900, ela sentiu ser importante regressar à América. Coisas estavam acontecendo na Igreja Adventista do Sétimo Dia que exigiam a atenção dela aqui. Assim, em agosto de 1900, ela colocou sua casa à venda, que foi comprada imediatamente por alguém. Willie havia comprado sua casa no outro lado da rua, ofereceu-a e foi vendida também em poucos dias. No fim de agosto de 1900, 15 pessoas embarcaram num navio em Sydney, Austrália, e vieram durante 23 dias rumo à América. Durante todo aquele tempo no oceano, a senhora White se preocupou sobre onde deveria morar na América quando retornasse. Como em todas as coisas, ela lançou o problema diante de Deus e pediu que ele decidisse. Na última noite a bordo, antes de aportar na Baía de São Francisco, o Senhor lhe deu um sonho no qual disse: "Não fique com medo. Eu já preparei um porto onde você poderá ter paz e descanso." Porém, o Senhor não lhe disse onde era o lugar. Desceram em São Francisco na quinta-feira e não procuraram casa até na segunda-feira pela manhã. Então começaram a procurar em Auckland, do lado da Baía de São Francisco. Procuraram de segunda a quarta-feira e não acharam nada. Na quarta-feira, à tarde, a senhora White estava muito cansada. Willie lhe disse: "Mãe, por que você não vai para Santa Helena, para o Retiro da Saúde? Temos amigos lá e é muito tranquilo. Eu vou continuar a busca." E foi o que ela fez. Uma semana após aportar em São Francisco, ela estava aqui.
E naquela tarde, à hora do jantar, ela mencionou a um amigo que estava procurando um lar. E o amigo disse: há um lar, logo abaixo na colina, à venda que poderia preencher as suas necessidades. Por que não vai olhar? Na manhã seguinte, ela tomou emprestada a carruagem do hospital e desceu a colina. Olhou ao redor e pensou: esta casa pode preencher as minhas necessidades. Mas não havia ninguém na casa. Assim, ela voltou domingo cedo de manhã e descobriu tudo o que tinha aqui. Esta casa e outra casa do outro lado da cerca, havia 70 acres de terra para cultivar. Um grande galpão, um celeiro com todos os tipos de implementos agrícolas. 2 cavalos, uma vaca, galinhas e no pomar 2.000 pés de ameixas. E tudo por apenas $5.000, que incluía toda a mobília da casa. Tudo por apenas $5.000. Em cima da lareira estão os livros que a Sra. White publicou enquanto viveu aqui. São 9 volumes. Este era o seu trabalho: ler muito, escrever muito, editar muito e publicar muito. Dentro da casa, há mobília original, usada por Ellen G. White quando vivia aqui. A casa estava completamente mobiliada. E ela se sentia feliz em morar aqui e tinha certeza de que o Senhor havia acolhido e preparado um lugar para ela. Não havia eletricidade na casa. A eletricidade chegou aqui em 1913, 2 anos antes dela morrer. Eletricistas colocaram os fios e as luminárias neste lugar. E ela amava a eletricidade. Antes costumava ir dormir com os pássaros, logo que escurecia. Agora podia trabalhar até mais tarde. Na casa, há peças de mobília original. Estas 3 peças estavam aqui quando ela comprou a casa. Esta cadeira de balanço estava aqui e este candeeiro estava aqui quando ela comprou a propriedade também. Este aposento era usado para receber visitantes, para aconselhar líderes da igreja. Aqui também se realizava o culto 2 vezes ao dia. Durante a semana, o culto nunca durava mais do que 10 minutos. A Sra. White escolhia um hino do inário, e este era o inário do Willie. Escolhia e lia um texto daquela Bíblia. Alguém orava e assim era o culto da manhã e da tarde. Às sextas-feiras e sábado à tarde, os cultos eram mais longos. A Sra. White deu ao filho um bom pedaço de terra, 7 acres, e ele construiu uma casa de bom tamanho. Está distante daqui apenas 5 minutos de caminhada. Na sexta-feira e no sábado à tarde, a família do filho vinha de lá para cá. Entrava por esta porta. Todos saudavam a vovó, assentada na cadeira de balanço. As crianças se assentavam no chão, os adultos em cadeiras, bem como todo o staff e os ajudantes, todos adoravam a Deus junto com ela. A sala ficava cheia e o culto, às vezes, durava 1h30. Cantavam os hinos preferidos de cada um, bem como os das crianças. Ela lia uma história especial para os netos e cada um orava, inclusive as crianças. Tão logo uma criança aprendia a juntar palavras em frases, ela a encorajava a participar do culto. Ela também dava conselhos aos adultos. Não façam orações muito longas. Quero ouvir as orações das crianças. No sábado à noite, após o culto, havia o encontro da pipoca. A pipoca era colocada nesta vasilha e sobre o fogo até estourar. Brincavam juntos até ser hora das crianças irem para a cama. Este relógio pertenceu a Uriah Smith, o homem que escreveu o livro sobre as profecias de Daniel e Apocalipse. Após sua morte, a viúva deu o relógio para a Sra. White e até hoje ele marca a hora certa. Este relógio hoje vale mais do que o valor total pago por toda esta propriedade.
Venham comigo à sala principal. Por aqui. Esta mobília toda, as cadeiras, estavam aqui quando a senhora White comprou a propriedade. A porcelana é do mesmo padrão de então que ela possuía quando vivia na casa. E existe à disposição ainda hoje. Ela se assentava à cabeceira da mesa como hospedeira. Aqui está um anel para envolver o guardanapo. E este anel está com seu nome gravado. Eles serviam aqui somente 2 refeições por dia. O café da manhã, às 7 da manhã, e o almoço por volta da 1h30 ou 2 horas da tarde. Como eles faziam muito trabalho assentados, achavam que apenas 2 refeições eram o suficiente. Mas a senhora White sabia que havia pessoas acostumadas a 3 refeições por dia. Ela sabia que crianças pequenas e trabalhadores braçais precisavam de mais alimentos e por isso deu ordens à sua cozinheira de que após a refeição do almoço houvesse abundante comida na despensa para que qualquer um que quisesse uma refeição a mais pudesse prepará-la por si mesmo. A senhora White tinha o telefone de número 63. As pessoas hoje dão risadas porque seus números de telefone são muito maiores. E o telefone era compartilhado com mais 12 casas. Muitas vezes o telefone tocava numa casa, mas tocava também em todas as 13 casas. Cada um tinha um código diferente de chamada. Mais ou menos assim. Imagina o telefone tocando e 13 pessoas correndo e atendendo ao mesmo tempo. A pessoa tinha que ser cuidadosa quanto ao que falava pelo telefone, se não quisesse que todo mundo soubesse o que estava falando. Se você não quer que outros saibam, não fale. A senhora White